tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso Entre Belas. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. O Entre Belas é um encontro que nós temos aqui todas as sextas-feiras, às 18 horas, para aprendermos um pouquinho da palavra de Deus, buscando sabedoria, como aquela bela mulher de Provérbios 31. Então, já se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha com as amigas aí, vamos anunciar as boas novas do Evangelho para toda a mulherada aí. Você já questionou alguma vez do porquê que você tem que orar, sendo que Deus já sabe de tudo? Já, às vezes a gente para pensar umas coisas, fala, mas Deus é o criador de todas as coisas, Ele que criou tudo, por que eu tenho que pedir? Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe disso, Ele sabe daquilo, não é assim? Mas aí você já parou para pensar que se a oração não fosse necessária, Jesus não precisaria orar? E a palavra de Deus nos diz o tempo todo que ele se afastava dos discípulos para orar, para ter um tempo dele com Deus. Então, queridas, vamos lá, porque a oração, ela nos capacita e nos ajuda a criarmos uma conexão com Deus, um relacionamento com Deus, a comunhão com Deus. É ela quem nos leva a falar a Deus como nosso Pai. Então não é só para pedir, é para conversar, é para pedir opinião, para trocar ideia, porque Ele é o nosso melhor amigo. Então a oração não é só para pedir, é para você ter comunhão com o Senhor. E a Bíblia nos diz, lá em Lucas 11, de um homem, né, que recebeu uma visita e ele foi lá no meio da noite lá acordar o amigo dele porque ele tinha que oferecer pão para a visita e não tinha. E aí ele foi lá, bateu na porta do vizinho, chamou, porque ele falava, olha, eu recebi uma visita, eu preciso de pão, eu não tenho pão em casa, eu tenho que receber essa visita com pão, e aí... E o outro ficou, ele é meu amigo, mas eu não vou atender, porque eu já tô deitado, a casa já tá toda quieta, né? Eu vou levantar essa hora? Imagina, é meu amigo, mas eu sinto muito. Mas ele insistiu tanto que esse amigo, esse vizinho levantou, não porque é amigo, vamos ter consideração e ajudar o outro. Não, ele levantou de tanto que o outro insistiu. Então, se por insistência, tem a história do juiz também, né? Então, se por insistência ele conseguiu aquilo que ele estava precisando, pedindo, você imagine com o nosso Deus que nos ama, que por amor a nós deu seu único filho. Você imagina o privilégio, né, que Deus deve sentir ao nos ouvir, buscando a Ele, falando com Ele, abrindo o nosso coração para Ele. Lá em Lucas 11, a palavra de Deus nos diz assim, no versículo 9 e 10. Portanto, eu lhes digo, Jesus ensinando os discípulos, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Sabe aquela oração que você já faz há algum tempo, mas você acha que Deus não está te ouvindo? E você fala, vou deixar sair de lado, isso aí não vai acontecer não. Vou deixar para lá. Vou passar para a próxima. Desisto dessa parte. Vou passar para uma próxima. Não desista. A palavra de Deus diz para nós insistirmos. Eu li uma história muito interessante de um senhor que tinha reunião de oração e quem conta essa história é a criança da época.
né? Ela era da igreja, então tinha um culto de oração, e ela disse que toda semana tinha um senhor que ia lá e orava pela salvação da sua esposa. E aí ela foi crescendo e vendo que ele continuava orando pela salvação da esposa. Até que teve um dia que ela teve a oportunidade de conversar com ele, assim, em um momento, ela era criança ainda, eles saíram, e aí ela falou assim, eu posso te fazer uma pergunta? Ele, claro, ela falou assim, por que que você ainda pede? Você acha mesmo que Deus vai responder a sua oração? E ele virou para ela e falou: Olha, Deus nunca me decepcionou. E aí ela casou, foi embora para outra cidade e muito tempo depois ela soube da notícia que esse senhor havia falecido. E aí, quando ela chegou lá, ela viajou para ir até o velório dele lá na igreja. E ela disse que encontrou muitas pessoas, porque ele era uma pessoa muito querida. E aí ela viu a esposa dele ali ao lado do pastor, e ela disse que depois ela ficou sabendo que a esposa dele aceitou a Jesus no dia do enterro do marido. Ela viu tanta gente que amava ele, a pessoa que ele era, né, o quão significativo ele era ali na igreja. E aí o pastor começou a dizer para ela, apresentar Jesus para ela, através do que aconteceu ali com o marido dela, e ela se converteu. Então, eu falo que a oração, ela é um presente tão especial por quem nós oramos, que até depois da nossa morte, ela ainda faz efeito. Esse senhor, ele não viu a esposa dele aceitando a Jesus, mas a oração dele foi atendida. E aquela menininha que na época viu ele orando durante tantos anos, depois a mãe dela disse que ele orou durante 40 anos pela salvação da esposa. Ele não viu, mas as pessoas que viam ele ali, orando ao Senhor, testificaram que realmente Deus ouve a oração. O tempo é dele. O processo que nós temos que passar, passaremos. Não adianta a gente querer pular etapas. Não vai funcionar. Mas acredite, insista, bata na porta. Ore, não desanime. Se você falar, eu não sei nem por onde eu começo, comece a falar o nome de Jesus. Não tem coisa melhor. Uma vez eu estava num culto, uma dor de cabeça tão forte, muito forte. Eu sentia assim como se fosse uma pressão aqui. Aquilo já estava me incomodando. E em um momento eu falei, Jesus, gente, era como se aquilo, sabe, tivesse desamarrado aquilo que estava apertando aqui. O nome dele tem poder. Ele sabe o que se passa no seu coração. Às vezes a circunstância, a situação é tão ruim que nós não sabemos nem por onde começar. Clame por ele. Fale o nome dele. E por falar em oração, a partir de segunda-feira, durante 15 dias, eu te convido a fazer comigo um devocional para orarmos pelos nossos filhos. É isso mesmo. Um devocional de oração pelos nossos filhos. Então vai ser, começa segunda-feira, dia 10 de junho, às 21h30, lá no Instagram, no meu Instagram, @lucianaaraújo.oficial. Vou colocar aqui para vocês. Quem quiser, pode entrar nessa live para nós orarmos. Aquelas que não sabem orar pelos filhos, não sei. Vamos juntas durante 15 dias. Então vão ser 3 semanas, de segunda a sexta, porque final de semana a gente tem que passar com os nossos queridos, ir para a igreja, fazer os nossos compromissos aí. Mas de segunda a sexta, durante 3 semanas, eu estarei lá no Instagram, às 21h30,
fazendo nosso devocional de oração pelos nossos filhos, porque nós temos que assumir o nosso papel no nosso lar de autoridade na vida dos nossos filhos e de servas do Senhor que conhecem a palavra e entram em guerra através da oração, porque os nossos filhos são herança do Senhor e a nossa missão, nosso propósito nessa terra é que eles sejam levados a Jesus, que eles sirvam a Jesus. Então, esse é o nosso foco, essa é a nossa meta. Orar pela vida dos nossos filhos, sim, porque nós temos autoridade sobre a vida deles, independente da idade. Se é bebê, se é adolescente, se é jovem, se é casado, uma mãe que ora pelos filhos, Deus ouve a sua oração e atende. Atende, pode ter certeza disso. Então eu te convido a estar comigo. A partir do dia 10 de junho, às 21h30, vai ser rápida, gente, porque não vou me estender, não, no máximo uns 15 minutos, nós vamos ler os versículos do devocional, vamos fazer a oração e vamos firmes nesse propósito, juntas, porque nós temos que separar um tempo para entrar em guerra pela nossa família e pelos nossos filhos. Nós vemos aí como é que o mundo está caminhando. E eles estão querendo acabar com as nossas crianças, tirar totalmente os valores e princípios bíblicos que nós ensinamos aos nossos filhos. Então, a nossa luta, nós sabemos contra quem é, e ela é espiritual. E é através da oração que nós vamos vencer. E a leitura da Bíblia. Porque o que fortalece os músculos da nossa oração é a leitura da palavra de Deus. Então, todo dia, dobre seu joelho, ore e leia a palavra. Porque você tem que estar armada para entrar nessa guerra. E nós aqui do Entre Belas temos um compromisso de marcar os versículos aí, anotar nos papeizinhos, deixar nos cantinhos estratégicos aí. Já falei, gaveta, espelho, a bendita porta da geladeira ou computador, não sei. Mas que você bata o olho, se lembre da palavra e ore ao Senhor. Não desista, insista, que Ele vai te ouvir. E dia 10 eu te espero, porque você é minha convidada. A palavra de Deus nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele estará. Então, além de eu e você, o Senhor também estará conosco nessa live. Um abraço, Deus te abençoe. E sexta que vem, se Deus quiser, eu estou de volta. Fique na paz.